Como o anjo da guarda revela a palavra de Deus em seus sonhos, mas você não percebe? Você já se perguntou por que alguns sonhos parecem carregar um peso diferente, como se fossem mais do que simples imagens formadas pela mente durante o sono? A Bíblia nos mostra que Deus sempre falou de muitas maneiras, inclusive através de sonhos. Foi assim com José, filho de Jacó, que recebeu em sonhos revelações que mudaram sua vida e salvaram seu povo. Foi assim com José, esposo de Maria, que foi orientado em sonhos pelo anjo a proteger o menino Jesus e fugir para o Egito. E é assim até hoje, porque o Deus que falou no passado continua falando no presente. Mas o que quase ninguém percebe é que muitas vezes essa comunicação divina acontece de maneira silenciosa, através da ação do seu anjo da guarda. Os anjos não são apenas mensageiros celestes que aparecem em grandes visões. Eles também atuam em momentos simples e aparentemente comuns, inclusive quando você está dormindo. Seu anjo da guarda tem a missão de guardar sua alma e conduzir você até Deus. E parte dessa missão é inspirar, aconselhar, proteger e até revelar sinais da palavra divina em momentos em que sua mente está aberta para o espiritual. O sono, muitas vezes, é um espaço em que as barreiras da razão estão abaixadas, e é justamente ali que o céu encontra uma oportunidade de falar ao seu coração. Quantos sonhos você já teve que ficaram gravados na sua memória por anos, como se carregassem uma mensagem mais profunda? Quantas vezes você acordou com uma sensação estranha, um alerta, uma paz inesperada, ou até uma direção clara para tomar uma decisão? Essas experiências não são apenas produto do acaso. Elas podem ser sinais discretos do cuidado de Deus, mensagens inspiradas pelo seu anjo da guarda para que você não se perca nos caminhos da vida. O problema é que quase ninguém percebe. Vivemos em uma cultura que aprendeu a desacreditar do espiritual, que reduz tudo a explicações científicas e racionais. E sim, é verdade que muitos sonhos são apenas reflexo das preocupações do dia a dia. Mas também é verdade que Deus, em sua infinita misericórdia, continua usando esse meio para tocar corações. O seu anjo da guarda, silencioso, trabalha para traduzir a palavra de Deus em sinais que possam chegar até você, até mesmo quando os olhos estão fechados. E aqui está o detalhe que poucos entendem. Os sonhos não são apenas símbolos, eles podem ser reflexos do combate espiritual que você vive. Em alguns momentos, Deus permite que, através do sonho, o seu anjo mostre algo que você precisa evitar, um perigo que precisa reconhecer, uma escolha que precisa ser iluminada. Outras vezes, um sonho pode ser um consolo, uma palavra de esperança, um lembrete de que você não está sozinho. Em ambos os casos, o que está acontecendo é uma revelação, não da sua imaginação, mas do cuidado do céu sobre você. Talvez você já tenha experimentado isso sem perceber. Talvez tenha sonhado com uma palavra bíblica, com uma situação que depois se cumpriu, ou até com algo que parecia estranho, mas que despertou em você um desejo de rezar ou buscar mais a Deus. Esses sinais não devem ser ignorados, porque a fé nos ensina que o espiritual atravessa o natural e que os anjos continuam a missão de aproximar você da voz do Senhor. É por isso que esse tema é tão importante, porque, ao reconhecer que o seu anjo da guarda pode revelar a palavra de Deus em seus sonhos, você deixa de viver como alguém que dorme sem sentido e passa a compreender que até no sono o céu trabalha em seu favor. Essa consciência muda a forma como você encara até mesmo o silêncio da noite. Antes de seguirmos mais fundo, eu quero te fazer um convite. Escreva nos comentários: quero aprender a ouvir Deus até nos meus sonhos. Essa declaração não é apenas simbólica, é uma abertura de coração. Quando você assume esse desejo publicamente, já está dizendo a Deus e ao seu anjo da guarda que quer estar atento aos sinais do céu, e sua palavra pode inspirar outros que precisam despertar para a mesma realidade. Prepare-se, porque agora vamos mergulhar nas revelações bíblicas e espirituais que mostram como o seu anjo da guarda pode usar até mesmo os seus sonhos para aproximar você de Deus.
Desde o princípio, a Bíblia nos mostra que Deus fala através de sonhos. Não são apenas histórias distantes, mas sinais de que o Senhor escolheu esse meio para se comunicar com o seu povo. José, filho de Jacó, recebeu em sonhos revelações sobre seu futuro, mostrando que seria colocado em posição de autoridade e que seus irmãos se curvariam diante dele. Aqueles sonhos pareciam estranhos, mas se cumpriram exatamente como Deus havia mostrado. Anos depois, no Egito, foi novamente por meio de sonhos que Deus revelou a José o que aconteceria com o faraó e com toda a terra, preparando-o para salvar nações inteiras da fome. Agora pense comigo, se Deus usou sonhos para direcionar destinos tão grandes, por que Ele deixaria de usá-los hoje para falar com você? A diferença é que, na correria e na falta de sensibilidade espiritual, muitos já não acreditam mais nessa forma de revelação. Mas Deus continua sendo o mesmo, e os anjos continuam sendo mensageiros fiéis do seu cuidado. É aqui que entra a missão do seu anjo da guarda. Ele pode trazer a você em sonhos sinais que confirmam a palavra de Deus, orientações que muitas vezes você não percebe enquanto está acordado, mas que se tornam mais claras quando a mente descansa. Olhe para o Novo Testamento. José, esposo de Maria, teve 4 sonhos que mudaram completamente a história da salvação. Foi em um sonho que o anjo lhe disse para não ter medo de receber Maria como esposa, porque o que ela carregava no ventre era obra do Espírito Santo. Foi em outro sonho que ele recebeu a ordem de fugir para o Egito, salvando a vida do menino Jesus. Mais tarde, outro sonho o alertou de que poderia voltar para Israel, e ainda um quarto o guiou a se estabelecer na Galileia. Ou seja, em momentos cruciais, quando o inimigo tentava agir, Deus enviou um anjo em sonhos para orientar, proteger e conduzir. Perceba a delicadeza de Deus. Ele poderia ter enviado uma visão em pleno dia, poderia ter falado de forma audível, mas escolheu o momento do descanso, quando José estava vulnerável e aberto para trazer sua palavra. Isso nos ensina que os sonhos podem ser espaços onde o céu encontra menos resistência, porque a razão humana está em silêncio e a alma pode receber sinais com mais clareza. O anjo da guarda, que já acompanha seus passos durante o dia, continua a missão durante a noite, cuidando não apenas do corpo, mas também da mente e do coração. Quantas vezes você acordou com uma sensação forte de que precisava mudar algo? Pedir perdão, se afastar de uma situação ou até recomeçar uma oração esquecida. Esses não são apenas reflexos do inconsciente. Podem ser sinais de que o seu anjo estava cumprindo sua missão de conduzi-lo à palavra de Deus. Ele não inventa mensagens próprias, mas ilumina aquilo que o Senhor já deseja falar. O anjo é como uma ponte entre o coração humano e a vontade divina. A grande dificuldade é que nós raramente damos atenção a isso. Acordamos, seguimos a rotina, ignoramos as marcas que um sonho deixou em nosso coração. É aí que perdemos a oportunidade de enxergar o cuidado invisível do céu. A Bíblia nunca tratou os sonhos como algo banal. Pelo contrário, ela mostra que eles podem ser instrumentos de revelação e proteção. Quando você entende isso, passa a olhar para os seus próprios sonhos com mais discernimento espiritual, pedindo que Deus, através do seu anjo, revele aquilo que precisa ser entendido. E aqui está o mais bonito. Não é preciso ter sonhos grandiosos para perceber a ação do céu. Às vezes, um simples sonho de consolo já é resposta. Às vezes, uma lembrança bíblica, uma palavra, uma figura de proteção aparece para renovar sua confiança. Outras vezes, o anjo pode até usar o sonho para alertar sobre caminhos perigosos, como um cuidado antecipado para que você não caia em armadilhas. Essa é a primeira revelação que precisamos guardar. Deus fala em sonhos e o anjo confirma essa palavra. Ignorar isso é perder uma das formas de cuidado divino. O importante não é ficar obcecado tentando interpretar cada detalhe, mas abrir o coração para reconhecer quando algo vem com peso espiritual. O discernimento nasce da oração, da intimidade com Deus e da confiança no anjo que está ao seu lado. Agora, eu te convido a refletir. Você já teve algum sonho que marcou profundamente sua vida?
Um sonho que te fez mudar uma decisão, sentir consolo ou até acordar com mais fé? Se sim, não despreze isso. Pode ter sido o seu anjo cumprindo a missão de te aproximar da palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que os anjos não apenas anunciam mensagens de esperança, mas também alertam sobre perigos que não conseguimos enxergar. O exemplo de José, esposo de Maria, é um dos mais claros. Em sonho, o anjo o avisou que Herodes planejava matar o menino Jesus. Aquela revelação mudou tudo. Se José tivesse ignorado o que viu enquanto dormia, a história poderia ter seguido por caminhos sombrios. Foi por confiar na voz que recebeu em sonho que ele salvou sua família e protegeu o Salvador do mundo. Esse episódio mostra algo profundo. O seu anjo da guarda também pode usar os sonhos para revelar perigos que você, por si só, não perceberia. Pode ser um aviso sobre pessoas que não te fazem bem, sobre caminhos que levam à destruição, ou até mesmo sobre atitudes que, se continuarem, vão te afastar de Deus. Quantas vezes você já acordou com o coração pesado depois de sonhar com algo perturbador? Quantas vezes um sonho estranho te deixou em alerta durante o dia? Isso pode ter sido o modo do seu anjo te dizer: cuidado, há algo que você precisa vigiar. E aqui está o detalhe: os anjos não falam por acaso. Eles cumprem ordens de Deus. Quando um sonho traz inquietação espiritual, quando desperta em você a necessidade de rezar, de pedir discernimento, de mudar alguma escolha, pode ser que o seu anjo esteja te guardando de um perigo invisível. Deus permite que essas revelações aconteçam não para te assustar, mas para te proteger. É como um farol na noite, uma luz que se acende para mostrar onde estão os obstáculos que poderiam te derrubar. A maioria das pessoas ignora isso porque pensa que tudo é apenas fruto da mente. Mas a fé nos ensina a olhar além. Nem todo sonho tem origem espiritual, mas alguns carregam um peso que não se explica pela lógica. São Miguel Arcanjo, por exemplo, é visto na Bíblia como aquele que enfrenta o dragão, símbolo do mal. É fácil imaginar que, em muitas noites, o combate invisível entre luz e trevas pode se refletir em sonhos, como sinais de que há uma luta acontecendo pelo nosso coração. Se você já sonhou com situações de perseguição, de perigo ou de batalha, talvez o céu estivesse te mostrando que existe uma guerra espiritual real acontecendo. O seu anjo, nesses momentos, pode usar o sonho para te despertar e te chamar à oração. Ele pode estar dizendo: não durma espiritualmente, levante-se, reze, cubra sua vida com a palavra de Deus. Esse tipo de revelação não deve ser visto como superstição, mas como cuidado. O anjo da guarda não planta medo, ele desperta a atenção. A diferença é grande. O medo paralisa, mas a atenção gera preparo. Quando você reconhece que Deus pode usar até os seus sonhos para te proteger, você se abre para uma vida mais consciente do espiritual. Você começa a entender que a fé não é apenas para os momentos de culto, mas para cada detalhe da vida, inclusive o silêncio da noite. Talvez você consiga lembrar de um sonho em que acordou e no mesmo dia algo aconteceu que confirmou aquele aviso. Talvez tenha sido um acidente evitado, uma decisão repensada, uma palavra não dita. Esses sinais não são coincidência, mas respostas da proteção divina. Seu anjo continua fiel, revelando em sonhos aquilo que você não percebe de olhos abertos. Por isso, guarde esta verdade. Os sonhos podem ser também um espaço de livramento. Quando algo estranho ou inquietante surgir, não o despreze de imediato. Ore, peça discernimento, entregue nas mãos de Deus e peça ao seu anjo que continue te guiando. Muitas vezes é no silêncio da noite que recebemos os avisos mais importantes para o dia que está por vir. Agora reflita. E se aquele sonho perturbador que você achou sem sentido fosse, na verdade, um aviso do céu para que você não entrasse em um caminho perigoso? Você já pensou que talvez tenha sido salvo mais vezes do que imagina porque o seu anjo, em silêncio, revelou em sonhos aquilo que você não conseguiria ver acordado? Nem todos os sonhos enviados por Deus chegam como alerta. Alguns vêm como puro consolo, como um abraço invisível do céu.
A Bíblia nos mostra que os anjos são mensageiros, mas também ministros do cuidado divino. Eles não apenas combatem e protegem, eles confortam. Foi assim no Getsêmani, quando Jesus, em agonia, recebeu a visita de um anjo que o consolou. Lê-se 22:43. Se no momento mais doloroso do Filho de Deus, o Pai enviou um anjo para fortalecer seu coração, por que não acreditarmos que também nós podemos receber, em nossos momentos de maior dor, sinais de consolo até em sonhos? Muitas vezes, quando a esperança parece se apagar, o anjo da guarda encontra no sono um espaço para reacender a chama da fé. É como se ele dissesse: não desista, você não está sozinho. Talvez você já tenha sonhado com uma cena de paz, com uma palavra de conforto, ou até com alguém querido que já partiu e de alguma forma no sonho trouxe serenidade ao seu coração. Esses sonhos não são fruto de mera saudade ou da imaginação. Podem ser o modo que Deus escolheu para dizer que continua cuidando de você, usando o seu anjo como portador de consolo. É impressionante como muitos relatos de fiéis seguem o mesmo padrão. Pessoas que estavam prestes a desistir, mergulhadas em tristeza ou desânimo, sonharam com símbolos de luz, com passagens bíblicas, ou até ouviram em sonho uma voz que lhes dizia para continuar. Ao acordarem, sentiam-se renovadas, com forças que antes não tinham. O que acontece nesses casos é que o anjo da guarda cumpre sua missão de aproximar a alma de Deus, trazendo ao coração cansado um alívio que a lógica não explica. E esse consolo não precisa ser extraordinário para ser real. Às vezes basta um sonho simples, uma cruz iluminada, uma porta que se abre, uma mão estendida. Pequenos sinais que, ao serem lembrados, renovam a coragem de seguir. Não subestime esses momentos. A fé nos ensina que até o detalhe mais discreto pode carregar uma revelação. Se Deus usa até os lírios do campo para falar de sua providência, por que não usaria um sonho para recordar que Ele está ao seu lado? O anjo sabe quando você está à beira de desistir. Ele conhece suas lutas internas, suas lágrimas escondidas, suas batalhas silenciosas. Por isso, é nesses momentos que ele pode usar até os sonhos para segurar sua alma e impedir que você se entregue ao desespero. É como se o céu dissesse: ainda há esperança, ainda há um caminho. Eu não desisti de você. Talvez você esteja lembrando agora de um sonho que, em tempos de dor, trouxe um sopro de vida para você. Se isso aconteceu, não despreze. Pode ter sido a forma como o seu anjo cumpriu a missão de renovar sua fé. E se você nunca teve um sonho assim, saiba que isso não significa ausência da presença angelical. Significa apenas que o céu encontra outras formas de consolar você durante o dia. O importante é entender que, de um jeito ou de outro, Deus sempre envia sinais para que você continue caminhando. A revelação que precisamos guardar neste capítulo é esta: os sonhos não servem apenas para avisar sobre perigos, mas também para consolar corações aflitos. O anjo da guarda, fiel ao seu chamado, pode trazer palavras de esperança até quando você está dormindo. E ao acordar, você percebe que não foi apenas um sonho comum, mas uma resposta do céu à sua oração silenciosa. Pense nisso. Quantas vezes você acordou com paz, mesmo em meio ao caos, sem saber explicar por quê? Talvez tenha sido o reflexo da visita silenciosa do seu anjo, renovando sua fé no momento em que mais precisava. Há algo muito misterioso e belo nos sonhos que vêm do céu. Eles não criam mensagens novas fora da vontade de Deus, mas muitas vezes servem para relembrar aquilo que já está escrito, porém esquecido em nosso coração. O Espírito Santo e os anjos trabalham juntos nesse propósito: trazer de volta à memória a palavra viva que nos sustenta. Quantas vezes passamos por lutas e esquecemos versículos que já lemos tantas vezes? Em meio ao sofrimento, a mente fica confusa, o coração se fecha e a esperança parece distante. É exatamente aí que o anjo da guarda pode agir, trazendo até em sonhos um lembrete divino. Imagine você sonhar com alguém lendo uma Bíblia diante de você, ou ouvir em sonho uma voz repetindo uma passagem que você já conhecia, mas que naquele momento se torna nova e poderosa. Isso não é acaso.
é o céu usando seu anjo para reacender em você a verdade da palavra de Deus. A própria Bíblia nos ensina que o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Job 14:26. E os anjos, como servos enviados, também colaboram para que essa lembrança seja despertada. Se um dia, no meio da noite, você já acordou com uma frase bíblica pulsando em sua mente, algo como, não temas, eu estarei contigo, ou, o Senhor é meu pastor, não duvide. Pode ter sido a intervenção angelical reacendendo em você a palavra eterna. Esses sonhos não apenas trazem paz, mas muitas vezes chegam como direção prática. Uma pessoa pode estar prestes a tomar uma decisão errada, quando em sonho escuta um versículo que lhe lembra o caminho certo. Outras vezes, alguém abatido revive em sonho um trecho que ouviu anos atrás em uma pregação ou numa missa. Ao acordar, percebe que o coração foi fortalecido e que a palavra voltou a ser luz para seus passos. O mais impressionante é que isso mostra como a Bíblia nunca perde sua força. Mesmo quando não temos consciência, a palavra permanece viva dentro de nós, pronta para ser despertada. E o anjo da guarda, fiel à sua missão, pode ser o mensageiro que sopra de volta essa lembrança no momento exato em que precisamos. Não se trata de superstição ou de buscar revelações fora da Escritura. Pelo contrário, trata-se de voltar àquilo que já foi dito, mas que estava adormecido pela correria, pelas preocupações ou pelo peso das lutas. É como se o anjo dissesse: você já conhece a resposta, mas esqueceu. Aqui está novamente a verdade de Deus. Muitas vezes o simples ato de acordar com um versículo no coração já muda completamente o rumo de um dia. Aquilo que parecia impossível ganha novo significado, porque a palavra tem poder criador e, quando volta à mente, reacende a fé e nos fortalece para seguir em frente. Talvez você já tenha vivido isso e não percebeu. Talvez já acordou com a lembrança de uma passagem que, naquele exato momento, foi resposta para a sua oração. Se esse foi o seu caso, entenda: o céu está mais próximo de você do que imagina, e o seu anjo tem sido um fiel colaborador de Deus na sua vida. A revelação que precisamos guardar neste capítulo é esta: os anjos podem usar os sonhos para trazer de volta a palavra que Deus já semeou em nosso coração. E quando isso acontece, não é para nos impressionar, mas para nos lembrar de que a Bíblia é viva, atual e suficiente para guiar cada passo de nossa jornada. Existem momentos em que a vida nos coloca diante de encruzilhadas. São decisões que parecem pesar mais do que conseguimos suportar. Mudar de cidade, aceitar ou não um trabalho, iniciar ou terminar um relacionamento, assumir uma responsabilidade que pode mudar todo o futuro. Nessas horas, a mente humana se enche de dúvidas e receios, e até mesmo a oração parece não trazer uma resposta imediata. É exatamente nesse silêncio que Deus, muitas vezes, se utiliza do anjo da guarda para nos guiar com sutileza e clareza. A Bíblia mostra diversos exemplos em que Deus usou sonhos para orientar seus filhos. José, o esposo de Maria, recebeu instruções diretas em sonho através de um anjo: fugir para o Egito, voltar a Israel, proteger a vida do menino Jesus. Esses sonhos não eram fruto da imaginação de um homem preocupado, mas mensagens celestiais claras que mudaram o rumo da história da salvação. Isso prova que o céu continua usando os sonhos como ferramenta para dar direção nos momentos em que a mente acordada está tomada pelo medo ou pela indecisão. E se você parar para pensar, talvez já tenha acontecido com você. Quem sabe, em uma noite de angústia, você sonhou com uma estrada que se dividia e, ao acordar, sentiu paz em seguir um dos caminhos? Talvez tenha sonhado com alguém lhe entregando uma chave, e isso representou a confiança em aceitar uma oportunidade que parecia arriscada. Ou então sonhou com um portão fechado, e, ao despertar, entendeu que não era a hora de insistir em algo que não vinha de Deus. Esses símbolos não surgem ao acaso. Eles podem ser a forma que seu anjo encontrou para traduzir uma direção divina que, em palavras diretas, você talvez não conseguisse compreender. O mais importante, porém, não é o símbolo em si, mas a confirmação que ele traz.
Quando é Deus quem envia, o sonho não gera confusão, mas paz. Pode até trazer um chamado à coragem, mas nunca o peso da condenação. É aquela sensação de clareza, de luz que invade mesmo uma decisão difícil. Essa paz é o selo do Espírito Santo, e o anjo da guarda é o mensageiro fiel que conduz você a essa certeza interior. Muitas vezes pessoas compartilham que estavam prestes a tomar um caminho errado, mas em sonho sentiram um alerta forte, como se algo as puxasse de volta. Ao acordarem, entenderam que estavam sendo preservadas. Outras relatam que não sabiam se deviam desistir de um projeto ou continuar, e em sonho receberam uma palavra bíblica, como se alguém lesse para elas: esforça-te e tem bom ânimo. Isso muda tudo, porque o coração passa a ter convicção e não apenas opinião. Se você está passando por uma fase em que precisa tomar decisões, mas não sabe qual é a escolha certa, abra-se para essa possibilidade. Ore pedindo que Deus lhe fale através de seu anjo, pedindo sabedoria e clareza. Coloque seu coração em sintonia com a palavra, porque o anjo nunca trará algo que vá contra a verdade das Escrituras. Quando a mensagem vier, seja em sonho, seja em uma intuição forte ao acordar, você saberá que não está sozinho. Essa é uma das maiores provas do cuidado de Deus. Ele não deixa seus filhos caminharem às cegas. Quando a encruzilhada parece assustadora, ele envia ajuda celestial. O anjo da guarda não toma a decisão por você, mas ilumina o caminho, reforça a voz de Deus e coloca diante dos seus olhos a lembrança de que há um plano maior em andamento. Talvez agora seja a sua vez de refletir. Quantas decisões na sua vida foram marcadas por esse tipo de direção silenciosa, mas poderosa? Quantas vezes você já sentiu que algo o impediu de escolher errado? Essas experiências são mais frequentes do que imaginamos, e reconhecer isso é perceber que o céu está de fato interessado em cada detalhe da sua caminhada. Há dores que nem sempre aparecem na superfície, mas que carregamos silenciosamente. Feridas do passado, palavras duras que marcaram a memória, lembranças de fracassos ou até de perdas que nunca foram superadas. Essas dores ficam guardadas como cicatrizes na alma e muitas vezes influenciam o modo como enxergamos a vida, como tratamos as pessoas e até como nos aproximamos de Deus. É nesse território secreto do coração que o anjo da guarda atua, trazendo cura e restauração através de mensagens noturnas. A Bíblia fala que Deus dá aos seus amados o sono, e dentro desse descanso, ele pode operar curas profundas que a razão acordada não permitiria. Em sonhos, o anjo pode trazer imagens que confrontam essas dores, mas não para oprimir, e sim para libertar. Quantas pessoas já relataram sonhar com um abraço inesperado, com um reencontro impossível ou até com uma cena de reconciliação? E ao acordarem, sentiram como se um peso tivesse sido removido do peito. Isso não é apenas psicológico, é espiritual. É a mão de Deus tocando a memória e renovando a esperança através de seu mensageiro. Imagine alguém que carrega rancor por uma traição do passado. Talvez em um sonho, o anjo permita que ela veja a si mesma soltando correntes, abrindo uma porta ou atravessando um rio. Essas imagens trazem uma mensagem. É hora de deixar para trás, de não carregar mais o peso daquilo que já não pode ser mudado. E ao acordar, a pessoa se vê mais leve, mais disposta a perdoar. É o anjo da guarda atuando como terapeuta celestial, curando não apenas a mente, mas o espírito. Outro exemplo poderoso é quando a dor vem da perda. Há quem sonhe com pessoas queridas que já partiram, recebendo delas um sorriso, uma palavra de paz ou simplesmente a certeza de que estão bem diante de Deus. Esse tipo de sonho não deve ser confundido com espiritismo ou invocação, mas sim compreendido como um consolo permitido pelo céu, onde o anjo da guarda atua para suavizar a saudade e renovar a fé na vida eterna. É um bálsamo divino que ajuda o coração a aceitar o que antes parecia insuportável. A cura também pode acontecer de forma simbólica. Um jardim florescendo, águas cristalinas lavando os pés, uma ferida cicatrizando diante dos olhos. Esses sonhos são como parábolas da noite, narrativas espirituais
que revelam o que Deus está fazendo na sua vida de forma silenciosa, mas eficaz. Cada detalhe é um lembrete de que você não foi esquecido, de que o céu acompanha cada lágrima e se importa em enxugar cada uma delas. É importante lembrar que essa cura não é apenas emocional, mas espiritual. Quando uma ferida é tratada em sonho, muitas vezes a pessoa acorda com coragem para buscar reconciliação, para retornar à igreja, para abrir novamente a Bíblia ou até para retomar uma oração que havia sido abandonada. O anjo da guarda age como ponte, ligando novamente a alma ferida ao coração de Deus. Se você já acordou com lágrimas nos olhos, mas sentiu paz, saiba que não estava sozinho naquela noite. O anjo estava ali, permitindo que sua alma fosse tratada de um jeito que só o céu pode fazer. Essa é uma das formas mais lindas da misericórdia divina. Transformar a noite em hospital secreto, onde cada dor é trabalhada com cuidado e cada lembrança é reorganizada à luz do amor eterno. E talvez esse seja um momento de reflexão para você. Se hoje há feridas que ainda doem, entregue-as a Deus em oração antes de dormir. Peça ao anjo da guarda que lhe traga sinais de cura, que guie seus pensamentos e traduza em imagens a paz que você tanto busca. O céu é especialista em restaurar corações cansados, e a noite pode se tornar um campo sagrado onde a esperança floresce de novo. Nem sempre os sonhos são suaves como jardins ou reconciliações. Muitas vezes, eles se tornam campos de batalha, onde você enfrenta perseguições, tentações ou cenários que parecem sombrios e ameaçadores. É natural acordar assustado e se perguntar: por que sonhei com isso? Mas a verdade é que, em muitas ocasiões, esses sonhos são treinamentos espirituais, conduzidos pelo anjo da guarda para fortalecer sua fé e preparar você para lutas que virão quando estiver acordado. A Bíblia é clara ao dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Esses combates espirituais não acontecem apenas no dia, mas também na noite, quando a alma está mais vulnerável. E é nesse território invisível que o anjo atua como guerreiro ao seu lado, mostrando que você não enfrenta nada sozinho. Quantas vezes você já sonhou que estava sendo perseguido, mas conseguiu escapar? Ou que estava prestes a cair, mas uma mão o segurou? Esses cenários, muitas vezes assustadores, não são apenas frutos da imaginação. São representações simbólicas das tentações e armadilhas que o inimigo prepara contra você. O anjo permite que você as veja de forma antecipada, como quem mostra o mapa de um território perigoso para que esteja alerta e fortalecido. Em outras ocasiões, os sonhos podem trazer símbolos de proteção e vitória. Uma armadura, uma espada de luz, muralhas que se erguem diante de inimigos ou até mesmo a presença de figuras angelicais maiores que afastam as trevas. Esses sinais não são invenções, mas lembretes de que o céu equipa seus filhos com armas espirituais. Quando você acorda de um sonho assim, pode sentir medo. Mas junto vem uma estranha coragem, como se algo dentro de você dissesse: estou preparado, Deus está comigo, nada vai me destruir. Há ainda os sonhos de alerta. Eles vêm como campainhas divinas, mostrando que você precisa reforçar a oração, vigiar mais de perto suas atitudes ou buscar a confissão e a reconciliação com Deus. Quando o anjo mostra uma batalha no sonho, não é para paralisar, mas para despertar. É o aviso de que você não deve entrar em certas conversas, evitar determinados ambientes, cortar alguns hábitos. O sonho se torna uma bússola, evitando que você seja surpreendido pelo inimigo. E o mais impressionante é que, em muitas dessas batalhas noturnas, você não luta sozinho. Mesmo que não perceba, há momentos em que o anjo combate em seu lugar. Quando você sonha que um inimigo o persegue, mas ele simplesmente desaparece, ou que algo escuro tenta atacá-lo, mas não consegue se aproximar, é o reflexo de uma vitória já conquistada pelo anjo da guarda durante a noite. Enquanto você dormia, ele permaneceu de pé como sentinela, garantindo que sua alma permanecesse intacta. Essa preparação é também um treinamento de fé.
Cada vez que você passa por um sonho de batalha e acorda vitorioso, sua confiança cresce. É como se o céu dissesse: veja, você não é tão fraco quanto pensa. Há força dentro de você porque eu, o Senhor, estou contigo. O anjo é apenas o instrumento que revela essa força, lembrando que mesmo em meio às maiores lutas, a presença de Deus nunca se afasta. Por isso, quando tiver um sonho inquietante, em vez de rejeitá-lo como algo ruim, pergunte a si mesmo: o que Deus está tentando me mostrar? Em que área preciso estar mais vigilante? Muitas vezes, o desconforto noturno é o que impede uma queda durante o dia. É o treinamento silencioso que faz você entrar em batalhas reais já fortalecido. Se hoje você sente que está em guerra, se sua vida parece uma sucessão de provas e ataques, lembre-se, nada disso passa despercebido ao céu. O mesmo anjo que luta ao seu lado enquanto você dorme, permanece firme quando você desperta. A cada sonho, a cada mensagem, ele reafirma uma verdade eterna. O inimigo pode tentar, mas não pode vencer aquele que está protegido pela graça divina. Existem decisões que moldam toda a trajetória de uma vida. Escolhas de relacionamentos, de trabalho, de caminhos espirituais. Muitas vezes essas escolhas parecem cercadas de dúvidas e insegurança, como se cada porta aberta escondesse tanto uma bênção quanto um risco. É nesse território de incertezas que o anjo da guarda atua de forma sutil, usando os sonhos como instrumento de direção divina. A Bíblia nos mostra exemplos claros de como Deus fala em sonhos para guiar seus filhos. José, o pai adotivo de Jesus, recebeu instruções diretas do céu durante a noite. Foi em sonho que o anjo o alertou a não abandonar Maria, e também em sonho que o ordenou a fugir para o Egito para salvar a vida do menino. Esses episódios revelam que o sonho não é apenas um fenômeno psicológico, mas um canal legítimo de orientação celestial. Na sua vida, o anjo da guarda pode usar sonhos para indicar caminhos de forma simbólica ou direta. Talvez você sonhe que caminha por uma estrada escura e de repente encontra uma ponte iluminada. Isso pode ser um sinal de que uma escolha arriscada precisa ser abandonada em favor de uma alternativa mais segura e abençoada. Ou talvez você veja portas que se abrem facilmente e outras que permanecem trancadas, mostrando que nem todo caminho é para ser forçado, mas que alguns são claramente preparados por Deus. Há também os sonhos de alerta em decisões emocionais. Quantas pessoas já contaram ter sonhado com um relacionamento antes mesmo de perceber sinais de perigo? O anjo da guarda pode revelar comportamentos ou situações escondidas para proteger você de sofrimentos maiores. Não é superstição, é cuidado. É como se o céu dissesse: não entre por essa estrada, há espinhos adiante. Outro aspecto importante é que nem sempre o sonho traz a resposta completa. Às vezes, ele desperta em você a consciência de que precisa orar mais, buscar a palavra de Deus, pedir discernimento. O anjo não substitui sua liberdade, mas amplia sua visão. Ele não decide por você, mas ilumina os cenários para que sua escolha não seja feita no escuro. Essa é uma das maiores provas de amor: respeitar a liberdade, mas garantir que ela seja exercida com sabedoria. É comum também que sonhos de direção tragam figuras bíblicas, igrejas, altares, ou até trechos de versículos que você nunca havia lembrado. Esse tipo de detalhe é um chamado claro para que você recorra à Escritura, porque ali estará a confirmação daquilo que o anjo quis lhe mostrar. Quando a mensagem do sonho se alinha à palavra, a certeza se fortalece e o coração encontra paz para seguir o caminho revelado. Imagine que você esteja diante de duas grandes decisões: mudar de cidade ou permanecer, investir em um projeto ou desistir, dizer sim ou não a um compromisso. Você ora, mas não sente clareza. Então, em um sonho, vê-se atravessando uma ponte que leva a uma cidade cheia de luz, enquanto atrás de você as casas se desmoronam. Ao acordar, percebe que a mensagem era simples. É hora de avançar, de não olhar para trás, de confiar que Deus está conduzindo seus passos. Esse é o anjo da guarda agindo como guia, traduzindo a vontade de Deus em imagens que sua alma pode compreender. Por isso, não subestime os sonhos.
Eles podem ser apenas reflexos da mente cansada, mas podem ser também recados do céu. O discernimento nasce quando você coloca esses sonhos diante de Deus em oração e pede ao Espírito Santo que confirme o que o anjo tentou lhe mostrar. Assim, você não cai em confusões, mas transforma cada detalhe noturno em direção prática para o seu dia. Se neste momento você está diante de uma decisão difícil, lembre-se, o céu não é indiferente às suas escolhas. Enquanto você dorme, há um anjo guardando, iluminando e, muitas vezes, colocando diante de você pistas de qual caminho seguir. Pode ser que, em silêncio, Deus já esteja lhe mostrando o futuro que preparou para você. Há noites em que a escuridão parece mais densa do que nunca. Não é apenas ausência de luz no quarto, mas um reflexo do peso da alma, de preocupações que esmagam, de medos que paralisam. Nesses momentos, quando o coração se sente abandonado, o anjo da guarda pode transformar o sono em um espaço sagrado, revelando a presença viva de Deus de maneira tão intensa que nem mesmo o desespero resiste. A Bíblia mostra que, em várias ocasiões, o céu se manifestou no silêncio da noite. Jacó, ao fugir de sua casa, dormiu no deserto e sonhou com uma escada que ligava a terra ao céu, com anjos subindo e descendo. Ali, ele descobriu que não estava sozinho, mesmo em terra estranha. Da mesma forma, muitos que hoje enfrentam solidão ou desespero podem ser surpreendidos em sonhos por sinais da presença divina, e esses sinais geralmente vêm mediados pela ação protetora do anjo da guarda. É possível que, em sonhos, você veja uma luz que rompe a escuridão, uma voz que chama pelo seu nome, um altar iluminado ou até um livro aberto com palavras que parecem vivas. Esses elementos não são simples invenções da mente. São formas de Deus se manifestar para dizer: eu estou aqui ainda que você não perceba. O anjo é o portador dessas imagens, garantindo que mesmo na noite mais escura, a luz do céu continue acessível. Há relatos de pessoas que sonharam com igrejas cheias de cânticos, mesmo estando afastadas da fé há anos. Outras acordaram lembrando de versículos que nunca haviam decorado, mas que apareceram nitidamente diante dos olhos enquanto dormiam. Esse é o trabalho silencioso do anjo, que resgata a palavra guardada no coração e a apresenta como remédio para tempos de crise. E há sonhos em que a presença de Deus se manifesta de forma tão real que a pessoa acorda transformada. Imagine alguém perdido em angústia sonhar que caminha por um vale sombrio, mas ao longe vê uma cruz brilhando e uma figura angelical apontando para ela. Ao despertar, a mensagem é clara. Deus continua sendo a saída, a resposta e a esperança. Não há escuridão que a sua presença não possa vencer. Esse tipo de experiência, muitas vezes, não vem apenas para confortar, mas para renovar. A pessoa que acorda desses sonhos não é mais a mesma. Há uma coragem que nasce, uma fé que se reacende, uma vontade de voltar à oração, de buscar a igreja, de abrir novamente a Bíblia. É como se o anjo tivesse reavivado a chama que estava quase apagada, lembrando que a presença de Deus não se perdeu, apenas estava encoberta pela poeira das lutas. Se você já acordou sentindo paz depois de uma noite difícil, saiba que talvez o céu tenha se aproximado de você naquele sono. Talvez o anjo tenha afastado as trevas espirituais que tentavam sufocar sua esperança e lhe mostrado um vislumbre da eternidade. Esses momentos são preciosos porque nos lembram que o amor de Deus não conhece distância nem tempo. Ele se faz presente até no lugar mais escondido da alma. Essa é a beleza da ação do anjo da guarda em sonhos. Quando tudo parece perdido, ele revela que ainda há luz, que ainda há Deus, que ainda há caminho. A noite, que antes parecia opressora, torna-se altar. O sono que parecia apenas descanso, transforma-se em encontro. E a vida que parecia sem direção, encontra novamente sentido. Depois de compreender como o anjo da guarda atua em sonhos, curando feridas, preparando para batalhas, direcionando escolhas e revelando a presença viva de Deus, fica claro que há um fio condutor em todas essas experiências, o desejo divino de aproximar você dele. Nada acontece por acaso.
Cada sonho que carrega sinais, cada imagem que provoca reflexão, cada sensação de paz ou alerta tem um único propósito: reconectar sua alma ao Criador. O anjo da guarda não é o centro da mensagem, mas o mensageiro. Ele é como a seta que aponta para a fonte, como o amigo fiel que conduz ao altar. Quando você acorda depois de um sonho que marcou, não deve ficar preso apenas ao simbolismo, mas se perguntar: o que Deus está tentando me dizer? Para onde Ele quer me conduzir a partir disso? Essa pergunta abre a porta da verdadeira transformação. A Bíblia ensina que Deus fala ora de um modo, ora de outro, mas o homem não atenta para isso. Os sonhos são uma dessas formas. E quando o anjo da guarda age neles, está cumprindo fielmente a missão que lhe foi dada: proteger sua alma e conduzi-la sempre mais perto de Deus. Ele não substitui a palavra, não substitui a oração, mas desperta em você o desejo de buscá-las com mais intensidade. Esse é o ponto central. Os sonhos não são apenas experiências noturnas, mas convites a uma vida mais consciente da presença divina. Eles são chamados para que você não viva no automático, mas desperto espiritualmente, atento ao cuidado do céu. Se a mensagem foi de cura, é hora de perdoar. Se foi de batalha, é hora de vigiar. Se foi de direção, é hora de decidir com coragem. Se foi de presença, é hora de confiar e descansar. E tudo isso converge em um único chamado: aproximar-se de Deus com confiança, sabendo que Ele nunca o abandona. Mesmo quando você não percebe, há um anjo de pé ao seu lado, garantindo que a voz do céu chegue até você. E se hoje você sente que está distante, que a fé esfriou ou que as lutas abafaram a esperança, permita-se dar um passo de volta. Abra a Bíblia, dobre os joelhos, fale com Deus como quem fala com um pai. O anjo está ali, silenciosamente, esperando apenas que você abra a porta para que a graça volte a inundar sua vida. Antes de encerrar, faça um convite. Se algum sonho já marcou sua fé, se alguma vez você acordou sentindo que Deus havia lhe falado de forma misteriosa, compartilhe essa experiência nos comentários. Sua história pode ser o consolo que outro coração precisa para acreditar novamente. Porque no fim, todo mistério revelado em sonhos tem um único destino: renovar a fé, reacender a esperança e lembrar que a vida, mesmo em meio à noite, sempre caminha para a luz de Deus.